Olá, olá meus irmãos, a paz. Olha eu aqui novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eis-me aqui, meus irmãos, para falar mais um pouquinho do amor de Jesus para vocês, do que Jesus fez e está fazendo em minha vida. Hoje eu tenho para contar um testemunho que me aconteceu há alguns anos atrás, isso há mais ou menos 98, há mais de 15 anos. Mas é um testemunho fortíssimo, fortíssimo do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer quando você crê, quando você ora, quando você busca, quando você clama. Independente da sua religião, independente do seu pecado, Ele te ouve, Ele ouve o seu clamor. É claro, a palavra do Senhor diz, vinde como está, mas a partir do momento que você se achega a Cristo, Ele vai te moldar. Ele vai te moldar da forma que Ele quer que você fique, para que você permaneça limpo, santo, puro, para que seja justificado por Cristo e que receba a coroa da salvação no dia da grande vitória, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1997, eu tive um namorado. E esse namorado estava preparando as coisas para viajar para os Estados Unidos. Até então ele não tinha me comentado nada. Não tinha comentado que estava indo, estava guardando em segredo para todo mundo, inclusive para mim, que era namorado dele já por alguns anos. Mas eu completamente apaixonada, o que acontece? Quando eu descobri que ele estava indo para os Estados Unidos, já faltava mais ou menos um mês para ele viajar. E tá bem, chegou o dia 27 de dezembro de 97, quando esse meu namorado viajou, foi embora para os Estados Unidos. E eu não tinha visto, eu não tinha o menor pensamento de ir para os Estados Unidos, nunca nem passou pela minha cabeça. Mas a minha mãe já tinha pego visto. Ela já tinha pego visto, para vocês verem como são os planos de Deus na nossa vida. A minha mãe já tinha pego visto, mas eu, na minha mente, não me passava nunca em ir para os Estados Unidos. Até porque eu era tão apaixonada por esse namorado que eu falei, não, eu vou ficar aqui com ele o resto da vida e tal. Quando chegou no dia 27 de dezembro de 97, ele foi embora. Meus irmãos, aquilo ali começou minha labuta. Aquilo ali comecei, e olha, eu era católica na época, mas a minha fé, independente da minha religião, sempre foi muito grande, muito ativa. Eu sempre tive muita fé no poder de Deus e no que Deus pode fazer na nossa vida. Sempre. Eu nunca aceitei enfermidade. Eu nunca aceitei um não como resposta. Para as coisas que eu sei que são de Deus, eu nunca aceitei um não como resposta. Porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele ouve o clamor daqueles que o buscam, ouve o clamor daqueles que confiam nele, daqueles que acreditam nele. E nesse dia, depois da viagem dele, eu fiquei louca, desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, nós precisamos ir embora para os Estados Unidos, nós precisamos ir embora para os Estados Unidos. Como, minha mãe, como que nós vamos embora para os Estados Unidos? Vocês não têm visto, vocês não têm nada. E nessa época, eu tenho 2 irmãos que moram em São Paulo. A gente não tinha a mínima condição de viajar, a mínima condição de ir embora. E eu tenho 2 irmãos que moram em São Paulo, que são donos de uma fábrica de peças. E eu liguei para esses meus irmãos e falei com eles, implorei, falei, mãe, me ajuda, eu tô querendo ir para os Estados Unidos, eu preciso de uma ajuda financeira. Ele falou para mim, ok, eu vou te ajudar. Mas a partir de hoje você vai tomar conta da sua vida. Você se vira para lá e não me liga pedindo dinheiro mais não. Eu, tudo bem. E ele enviou para mim, eu lembro que na época era na faixa de R$6.000. Meus irmãos, eu chorando, implorando para minha mãe. Eu lembro que foi numa terça-feira. A minha mãe, eu vou lá, mãe vai pegar o nosso visto, A minha mãe falou, Marta, eu vou, sozinha. Mas se eu não pegar, eu vou embora e vocês ficam. Eu falei, pode ir que o meu Deus vai entregar o visto na mão da senhora. E aquele dia eu lembro que a minha mãe foi para Brasília pegar o visto. Meus irmãos, eu me ajoelhei e orei o dia todo rezando o dia todo.
Eu não lembro muito bem minhas rezas, mas eu creio que era para tudo quanto é santo. Mas ele foi direcionado ao coração de Cristo. Jesus ouviu o clamor da minha alma, o desejo que eu tinha de ir embora para lá. E Deus me atendeu. Quando foi de tardezinha, minha avó veio na janela e falou: Marta, a sua mãe pegou o visto de vocês. E aquilo ali me deixou assim, foi a partir dali que eu tive mais fé, que eu cria que Jesus Cristo me ouvia. Que eu sabia que tudo que eu precisasse, eu me prostrava aos pés do Senhor e Ele me atendia. Assim como é hoje. Hoje em dia, meus irmãos, a gente passa por aflições e o último a ser recorrido, o último a quem a gente recorre é a Cristo. Você está passando por algum tipo de enfermidade, você vai no médico, você toma remédio, você busca chá, você busca opinião no YouTube, você busca opinião de um amigo e quando vê que nada funciona, aí sim você recorre a Cristo, aí sim você recorre à fé. Não, meus irmãos, não. O nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser adorado, o primeiro a saber que você crê nele, porque ele vai te curar, porque ele vai te salvar, ele vai te livrar de todo mal, ele vai libertar o seu filho, o seu esposo, ele vai te ensinar o caminho certo que você deve seguir para que você receba a coroa da vitória. Eu sei, meus irmãos, que minha mãe foi e pegou nosso visto. Quando a minha mãe chegou, eu coloquei ela doida pra gente vender os móveis da casa e ir correndo marcar a nossa viagem. Nós fomos marcar a nossa viagem. Nós marcamos a nossa viagem para o dia 19 de janeiro de 98. Eu nunca me esqueço daquela data. Meus irmãos, dia 20 de janeiro de 98, eu estava dentro dos Estados Unidos. Menos de um mês depois que o meu namorado foi embora, eu estava lá dentro. Eu não tinha visto, eu não tinha condições financeiras. A minha mãe nem sonhava em tal loucura que ela fosse fazer por causa da obra de Deus nas nossas vidas. Por isso eu venho aqui através desse testemunho, meu irmão, dizer para você, se você tem um sonho, confia no Senhor. Acredite que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais tudo que aquilo que pensamos, mais que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas Ele está de olho no seu coração, Ele está de olho na sua fé, que não seja uma fé da boca para fora, mas que seja aquela fé genuína, aquela fé que por pior que esteja a situação, você está enxergando a vitória. Porque nosso Deus é um Deus de vitória. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero aqui nesse momento orar com você. Eu não quero orar para você, eu quero orar com você. Eu quero que você abra a sua boca. Abra a sua boca e clame. Clame a Cristo. Permita que Ele saiba que Ele é o único Deus na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda gratidão e exaltação. Entramos perante a Tua presença imaculada, Pai. Essa presença maravilhosa que habita em nós para Te louvar, Te glorificar e Te engrandecer. Para agradecer pelos feitos, meu Pai, pelos feitos do Senhor na nossa vida, meu Pai. E eu sei que muito mais o Senhor fará. Senhor Jesus, ouça o nosso clamor, receba a nossa gratidão, a nossa adoração, meu Pai. O Senhor é único e absoluto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor, eu coloco a vida de cada pessoa que está orando comigo nesse momento diante da Tua presença. Porque o Senhor conhece, meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece o desejo, a aflição de cada um. Por isso, meu Deus, em louvor e gratidão, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o meu louvor, a Ti toda honra e toda glória, agora e para sempre. Que Jesus te abençoe, que Jesus encha seu lar de alegria, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, meus irmãos, inscreva-se no meu canal e deixe o seu like. Jesus é contigo. Amém?